Que isso! Eu que agradeço. Desculpe. Saber as minhas partes fortes e as minhas partes débiles. Um desenho que eu fiz para meu pai, que minha mãe, quando meu pai faleceu, ela me entregou. Descobri uma coisa muito interessante na mágica. Eu fui fazendo mágica no ônibus para uma criança. Mas é culpa de vocês, brasileiros. Coringa, que? Uma piadinha, fala. Sabe o que falou uma água viva para outra água viva? Maurício Dolenz é um menino que encontra o teatro, que se diverte muito com os irmãos durante toda a infância, treina com a própria família, as besteiras que ele fazia, foi o primeiro público e foram meus primeiros espectadores. Quando fui aprovado em teatro, quando entrei a estudar mágica, quando viajei para estudar na Argentina um pouco mais de mágica e quando fui para a Europa. Aí já perderam de vista. Mas a família é fundamental. Esse é o Maurício que vem de uma família de 4 irmãos. Você nasceu aonde? Na Argentina, 78, Chaco, Puerto Tirol. Passou a infância lá mesmo? Até os 5 anos de idade. Depois voltei para o Chile e meu pai teve que começar tudo de novo como professor de uma casa de órfãos. Depois inaugurou uma carreira da Universidade Católica, fundou a carreira de Educação Física. Depois passou a ser diretor técnico e regional do governo, da parte do esporte do governo do Chile, e voltou a fazer carreira de novo no seu próprio país, criando o Centro de Alto Rendimento para esportistas de elite, enquanto minha mãe educava a gente e suportava 4 filhos e tentava educar. Ok, o ápice dessa mistura entre teatro e mágica veio quando eu estudava teatro entre o primeiro ano e segundo ano, basicamente no meio ano, e meu pai era diretor do Centro de Alto Rendimento, onde tinham diferentes disciplinas esportivas. E o teatro físico da universidade era muito forte. E eu tinha um parceiro meu que a gente trabalhava mão a mão. Então ele me segurava e eu fazia a parada de mão em cima dele, com uma linha mais contemporânea. Às vezes as bailarinas da universidade precisavam de atores, bailarinos, para fazer as peças delas. Então eu acabei dançando um contemporâneo, aprendendo contemporâneo. Às vezes, em um padedê contemporâneo, você arrisca em algumas algumas tomadas. Então, esse trabalho é muito bom. Meu parceiro em teatro era muito musculoso. Ele tinha estudado no Brasil. E nosso professor, Amílcar Borges, brasileiro também, uma entidade em teatro físico, e 1000 coisas mais, porque ele estudou. Com ele aprendimos a fazer massagens. Então, depois do trabalho físico companheiro, você era obrigado a cuidar do teu companheiro. Então era muito bom para dançar. Então, nesse ápice, nesse processo criativo entre que bailarinas precisavam de bailarines, atores, em que eu tinha um trabalho físico e que meu pai era diretor do Centro de Alto Rendimento de Esportistas, a gente, os domingos escondidos, 4 amigos, íamos treinar no tapete olímpico do Centro de Alto Rendimento, escondidos, assim, ninguém sabia. Estava fechado e eu entrava porque era o filho do diretor, que então, sim, eu venho com os amigos para pular um pouco lá no colchão olímpico. Tá bom, Maurício. Quando meu pai foi a ver, a universidade completa quase, os domingos estava indo a treinar.
Mas o que aconteceu? Aí se melhorou muito nessa parte a universidade, porque todos os companheiros, tanto assim que o treinador dessa seleção acabou treinando a galera de teatro, indo os domingos, fora do horário de trabalho, para trabalhar, para conhecer quem que estava treinando lá. E nesse ápice, eu descubro a Escola de Mágico de Fernando Larraín, que era um mágico de TV que tinha 7 filhos e 2 desses filhos trabalhavam em TV e eram apresentadores do CQC. Então, imagina, era uma mistura de sensações. Então, entrei na escola de mágica, enquanto estudava teatro, eu engolia livros, tinha que apresentar peças e tinha que aprender coisas e tentar ser mágico. Foi aí que tudo se misturou. Te preparou? A minha avó. A sua avó? Ela primeiro que me ensinou era que quando você aprenda a mentir, eu vou te ensinar. Então eu entendi que tem um momento que a gente tem que mentir. Interessante, porque você tem que ter um momento com 13 anos, ela me fez essa mágica. Eu falei, me ensina. Eu falei, não, quando você for maior, eu vou te ensinar. Passaram 3 anos, perguntei, ela falou, agora eu vou te ensinar. E por que não me ensinou 3 anos atrás? Bom, demorou 3 anos para fazer a mesma mágica para a mesma pessoa. E ela falou, porque agora você sabe mentir. Você entende que é assim. Então, o foco veio na interpretação. Então, quando você utiliza, se você é um bom mentiroso, utiliza para o teatro. Utiliza para uma apresentação, não utiliza para a tua vida. Porque o teatro é isso, é igual que brincar. É mentira a brincadeira, mas quando a gente brinca, é legal. E isso é o que te mostra o teatro. Porque quando você brinca, o personagem aparece, se diverte. E isso eu acho maravilhoso. E você tem algumas referências de mágicos? Dentro da história da mágica. Dentro da história da mágica, minha primeira mestre como isso, como mentira. E depois eu estudei o livro de Jean-Eugène Robert Houdin, que você fala Houdini. Não. Houdini leía os livros de Jean-Eugène Robert Houdin e ele gostava tanto, porque é apaixonante, de Jean-Eugène Robert Houdin, que ele pegou o último sobrenome para se chamar de Houdini. E depois muitos mágicos se chamaram Cardini ou Slidini. É como ligeiro, Ligerini, sabe? Malandrini. Sabe? E virou como uma tendência na mágica, esse Houdini. Mas Jean-Eugène Robert Houdin, ele falava que o bom mágico é o mágico ideal, é o ator interpretando o papel de um mágico. Esse é o ideal, porque você pode ser mágico e vir de outra parte, dentista, e o cara é bom com os dedos. Por isso que o cara pega as cartas, ou pega uma moeda, ou pega um dado, ou pega uma agulha e tem uma habilidade. Mas, quando você vem do teatro, você tem todas as ferramentas de interpretação. E depois você entende que tem uma briga entre a mágica e o teatro, de que falam qual é a mãe das artes, de todas as artes. E os atores falam, é o teatro. E a mágica fala, não, porque um ator não pode fazer mágica, não pode chegar a estudar, saber tudo de mágica e saber teatro. Ou não pode impactar tanto, não sabe os melhores truques de mágica. Mas o mágico, ou a mágica, pode interpretar diferentes situações, como uma introdução a uma coisa. Sabe? Ele pode pegar ferramentas de interpretação para apresentar um jogo. Então você tem uma boa apresentação, como se fosse o melhor dos atores, para chamar a atenção da plateia, para que o impacto do teu ilusão atinja mais. Igual que comediante.
como a comédia, a mágica é uma respiração. A comédia é muita respiração. São diferentes, mas são respirações. Então, por isso funciona. Falávamos de Steve Martin. Ele começou com a mágica. E quando vem o quebre, é muito doido. Falar sobre ele pra gente? Ok. A parte da leitura, eu vim pela parte da mágica, mas a parte rica da educação veio do meu pai, que quando você vai crescendo vai entendendo algumas coisas. E minha mãe sempre falou que ele foi muito inteligente. Ele é uma pessoa muito inteligente, mas quando você tem seu pai, você não sabe, é teu pai só. Não sabe o que pode fazer. Então ele estudou muito, 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 muito e foi requisitado por muitos diferentes tipos de entidades para procurar o talento. E ele acabou indo pelo esporte, pela sociologia e por outros tecnicismos que ele gostava. Aí entrou a política. Mas ele tinha, e minha irmã dava de presente para eles livros. E esse aqui eu roubei de meu padrasto, porque essa edição eu não tinha. E é sobre o sucesso. Sabe, aqui sobre o êxito. Então, tem frases célebres de diferentes personagens, Confúcio, ok? Por exemplo, Henry Fielding, que não sei quem é Henry Fielding, mas hoje em dia com a internet você procura e sabe. E eu acho que isso aqui é como os shorts de nossos pais ou de nossos avós, porque são frases cortas que te fazem refletir um monte. Então aqui tem sobre muitas coisas: felicidade, fracasso, logro, paciência. Helena, você escolhe uma. Felicidade. Felicidade. Ok, felicidade está em 61. Vamos no 61 e vou traduzir ao vivo. Ok, é difícil, mas vou tentar. Ok, por exemplo, sobre a felicidade. Não conheço nenhum. Jorge Santayana, Robert Half. Ok. Aqui. Eu vou ler em espanhol para ti e depois em português. Tá. Si la virtud promete felicidad, prosperidad y paz, entonces el progreso en la virtud es progreso en cada una de estas, pues sea cualquiera el punto al que nos lleve la perfección en algo, el progreso estriba siempre en acercarse. Epícteto. Epíteto, ¿cómo? Epiteto. Epíteto, en español es epícteto. Nossa, maravilhoso. Claro, mas foi difícil para mim voltar a ler espanhol, hein? Porque as palavras são difíceis. Bueno, não entendeu? Eu também não entendi. Porque aí você tem que ver esse shorts de novo, até que fique na cabeça. Porque imagina, ler em espanhol não entendi. Vou traduzir para o português? Sim, vai lá, coloca e vai no Google. Não, porque não vou entrar. Vamos pegar um menor, ok? Menor. Sobre a felicidade. O dinheiro jamais fez feliz a um homem. Nem fará. Não existe nada na sua natureza que produza felicidade. Benjamin Franklin. O dinheiro jamais fez feliz a um homem. Nem fará. Não existe nada na sua natureza que produza felicidade. Ou seja, o dinheiro não faz a felicidade. Perfeito. Muito bom. E assim uma série de coisas. Então, com o tempo, em diferentes momentos da vida, você pode procurar uma guia. Viu? E aí encontramos uma coisa interessante. Franklin falou de outro jeito do que todo mundo fala.
Conta essa história. 2010, 2011, eu me encontrava inaugurando empresas. Inaugurei Pullmantur, Carolina, minha esposa, inaugura Pullmantur e eu chego no segundo ano com 3 navios e ficamos 10 anos até ter 10 navios. Royal Caribbean comprou esses 10 navios. Eu comecei como mágico e me transformei em mágico e apresentador. E quando via o 11º navio, que eu ia inaugurar primeira vez como apresentador e mágico, vou de férias para uma ilha com Carolina e no meio muda na negociação porque a companhia muda. E todo mundo sai da companhia e vai inaugurar uma outra companhia e me chamam para inaugurar essa companhia. Aí respondo tua pergunta, que era como vim parar no Brasil. Entre todas essas inaugurações de empresa, acabo não conseguindo, antes de voltar para o Brasil, eu tinha que passar por Europa para saber se conseguia trabalhar em terra. Consegui ir, para não conseguir fazer os papéis, a documentação. E aí tentamos com Carolina, não conseguimos e aí voltamos. E aí quando voltamos aqui no centro, a morar aqui na Frei Caneca. E depois de muitos anos que a gente ficou trabalhando, voltamos aqui e começamos a ter filhos. Tivemos uma ruptura no meio com minha esposa, porque ela precisava vir aqui, eu precisava tentar chegar aos iates. Uma das minhas coisas, dos meus sonhos mais ou menos que estou visualizando faz um tempo é fazer iates, não cruzeiro, que é diferente a experiência. O iate chega em outros lugares onde os cruzeiros não chegam, Amazonas, e tem outra fotografia e outro tipo também de cliente. Então acho que depois de 10 anos que eu já fiz Europa, Latinoamérica e diferentes lugares, eu acho que eu consigo. Mas nesse momento teve uma ruptura, eu fui para o Chile, tentei trabalhar com iates, minha esposa ficou aqui e aí eu voltei para o Brasil, resgatei o amor da minha vida e falamos, bom, vamos para frente. E começamos a fazer filhos, um atrás de outro. Claro, porque já tínhamos viajado o mundo, já conhecíamos 1000 lugares, já tínhamos feito de tudo, ensaiamos em todos os lugares que deu para ensaiar. Apresentamos, entendimos como era mais ou menos todo o conhecimento que o navio podia nos entregar para aplicar em terra. E já tínhamos começado muitas vezes, em Tenerife, em Girona, em Valência, Barcelona. Mas dentro do navio, sim, mas nas férias ficávamos em diferentes lugares. Tenerife, Barcelona, Valência, Madrid. Quando vi que o dinheiro vinha depois de que eu fazia o que eu queria com paixão, sabe? Tem um público que gosta? Sim, perfeito. Você lembra da claro, apresentação profissional? Em um casamento, assim como profissional, que falaram, não, vou te pagar tanto para fazer, perfeito. Que idade você tinha, mais ou menos? 21, 22 para 20, 21, 22, 23, porque comecei a estudar com 20, 19, 20, 21, exato. E namorou 22, 23, exatamente, aí viajei, exato. 20 para 21, de 20 para 21, estava estudando teatro e estava começando a fazer mágica, então estava conseguindo interpretar, me vestir um pouco melhor e eu tinha um diretor de uma orquestra que eu namorava com a filha dele, que conheci na universidade, por isso conheci o pai, e ele fazia casamentos. Ele falou, faz para os convidados.
E era tudo o que eu precisava, treinamento. Então, passavam todas as férias, todas as mesas. Aí o povo já estava feliz antes de casar. Aí me especializei bastante, mas não subia no palco. Não subia no palco. Quem subia no palco era minha namorada, que dançava com outra menina. E depois fui, não me lembro, não sei como, fui trabalhar num pub, em um bairro como a Vila Madalena, de Santiago do Chile. E depois me contrataram numa discoteca, no salão VIP de uma discoteca do bairro Alto. E aí eu vi que ganhava mais grana como mágico do que como ator. Eu assava em um teatro em Herval do Oeste. Fui a conhecer a família do meu sogro, o vovô Hermes, a avó Felicitá, que morava em um sítio que tinha telefone por ramal. E quando cheguei lá, tinha que pegar um ônibus assim, estrada de terra, a mesma que fizeram agora na pandemia meus filhos, porque coloquei em uma escola aí. Então a primeira vez que eu fui, fiz essa estrada e lembro que tinha um monte de crianças que estavam voltando da escola e que moravam no sítio, é o último sítio. Eu fui fazendo mágica no ônibus para uma criança que estava aqui. Eu só tinha umas esponjas e um baralho. E as crianças saíram para trás, falaram com as outras crianças, vieram para frente e não acreditavam. Aí eu tive que fazer para todo mundo. Aí todo mundo que ia descendo, falavam para os pais que na casa da Felicitá tinha um mágico. Todos os telefones por ramal chamaram para casa da avó da minha esposa, namorada, nessa época. E ela saiu para me receber, depois de meia hora mais de estrada. Carolina, não para de sonar meu telefone. O que está acontecendo? Imagina uma senhora, de 5 em 5 minutos, todo mundo ligando na cidade. Que mágico, de que mágico, de que mágico? É que a Tati está chegando. A Carol, Tatiana Carolina, minha esposa. Aí ele falou, eles querem que você faça um show. Na hora, fui. O primeiro show em um lugar oficial foi em Sé de Sarandi, numa paróquia do lado. Coloquei o paletó do meu sogro, do vô, da minha esposa, que era colorido assim, bem italiano, lindo, bonito. Estava guardado faz muito tempo. Coloquei isso, uma baralho, umas esponjas e fiz para a cidade. Me pagaram com morango. Falaram, quanto você vai cobrar? Não vou cobrar. Não, eles querem que você cobre. Tá bom, tem morango? E não tinha, tiveram que ir a buscar em Chapecó morango. Enfim, e aí meu sogro me colocou no teatro. Então, em Sé de Sarandi foi o primeiro lugar oficial que foi cobrado morango, moranguillo do amor. E o primeiro no teatro Alfredo Sigval, com bilheteria, que meu sogro David Frosa, que trabalhou na TV Cultura, e Nando Viana, pianista e diretor do teatro naquela época, me conseguiram. Aí veio o meu primeiro cachê oficial. Estou no Chile e minha irmã, arquitecta, a mais pequenininha, me fala, Maurício, ¿qué? Matías Larraín. Eu falei, sim. Meu mestre de mágica era Fernando Larraín. Matías Larraín, sim, que passa? Eu estou fazendo uma obra e ele é um engenheiro. E ele vem e fala, você é Daniela Dollens? Ela fala, sim. Teu irmão Maurício Dollens? Ela fala, sim. Você sabia que meu pai amava ele? Amava, fala para ele que eu tenho uma roupa, umas coisas dele lá em casa, para ele ir a pegar. E minha irmã me liga, eu estava no Chile, de sorte, estava aí. Me liga e fala, Maurício, vem pegar, blá, 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 me reconheceu ele, falou para você ir na casa dele. Fui lá, feliz, ele abriu uma casa linda, um cara que é um engenheiro muito bem sucedido, e abre uma sala assim, desse tamanho assim, mais ou menos, cheio de coisas dele. Aí eu peguei mala, livros, aros metálicos, pesados, originais, assim, como que eu podia, assim, caixas, peguei uma gaiola de madeira que ele construiu com palitinhos de, sabe, de espeto, com caixas, um trabalho manual
pintado tudo, com um flap que aparece um pombo. Aqui não dá para trabalhar com animais no Brasil. Então, mas trouxe como um museu, uma coisa linda. E entre isso veio esse paletó dele, que não vou ficar de pé, mas ó. Muito bonito. Um botão. Ele usava nas apresentações, provavelmente? Sim, olha. Com os Ele bolsos. costurou seus bolsos. Olha, dá para dar uma... Interessante. Então, eu falei, não, perfeito. Serviu direitinho. Serviu de... Bom, e esse também é o trabalho do mágico, né? Do ator. É manter a linha ou acertar o personagem, como este é o personagem. Então, pelo menos os meus cabem nos meus palitos. Sou magrelo, não dá para mudar muito. Mas estou feliz, é muito elegante, né? Ficou perfeito. Será que cabe uma... Uma mágica, claro. Agora, pra gente... Estamos falando dos mestres. Eu me inspiro muito de tudo o que eu vi. Estávamos falando com um gafanhoto, um pequeno gafanhoto que eu tenho, sabe? Sentimental. E eu acho que podemos apoiar aí, sabe? Pegar o sofrimento na poesia, sabe? Fazer sei lá, o amor, sei lá, as cartas escolhem as pessoas não escolhem a carta. Tem corações pretos e tem corações vermelhos. A vida é assim. Enfim, ó. Jean-Pierre Valerino é um mágico que eu gosto bastante e ele fazia muitas coisas assim bem acrobáticas. Então, ele é um dos meus mestres, ele que me ensinou a cortar de uma forma diferente, porque todo mundo corta assim, correto? Mas quando você já faz de um jeito mais artístico, ela fala, que lindo, não serve para nada, mas fica bonito, não fica? Então, deixa eu só molhar um pouco minhas mãos, porque as cartas ficam secas. Mas, al azar assim. Uma dama de copas. Sim? Tudo embaralhado. Cortado. Sempre um pouco de umidade faz bem. Sim, dama de paus. Já vão duas. Interessante, hein? Ó. No terceiro. Um pouco disso. Vai falar, o truque está na garrafa? Não. Ó. Vou mostrar aonde eu vou fazer o corte. Entre o 9 e o 6. Essa é uma das mágicas que eu não preciso ensaiar porque, segundo eu, sempre é perfeita. Gostou? Obrigado. Esse é um dos meus números prediletos que eu tiro, faço e não preciso, quase nunca erro. É bonito, você pode fazer com qualquer naipe. Mas eu espero que tenha gostado. Adorei. Foi quando o amor da minha vida falou, eu estou indo, se quiser vem. Aí eu falei, tá bom, mas deixa ver os jates e não, vai perder. Aí eu vim para cá e falei, beleza. Então, lembra aquela vez que eu fiz uma graninha lá no Alfredo Silva, no Teatro de Joaçaba? Sim. Dá para subsistir aqui? Não dá? Sim. Então, vamos começar. E aí comecei a trabalhar em um restaurante na Augusta, fazendo mágica de novo, começando tudo de novo. Fazendo mágica, restaurante Sancho, bar e tapas. Aí comecei a trabalhar e aí comecei a conhecer uma série de personagens que apareciam.
gostava de assistir o programa Pânico os domingos, assistir o Jô Soares, o Faustão. Me lembro da Ana Hickman, quando ela tinha o Alfonso, o Thiago, o Renato Albani, eu acho que também estava. Tinha uma série de comediantes que trabalhavam aí. Então, eu me divertia, quem não se divertia com isso? Então, aí, um amigo bailarino me levou para o Faustão. Fui no Se Vira nos 30, aí depois continuei trabalhando com comédia. Aí, Ítalo, que era o representante e sócio do Rafinha e do Danilo, me ajudou bom, aí trabalhava nesse restaurante Sancho e descendo hacia minha casa eu tinha que passar por comedians. Então eu entendia que aí acontecia comédia e falava, eu lembro que nas últimas coisas que eu fiz, depois de trabalhar tudo no que trabalhei, a comédia estava sempre aí, então eu acho que vou apresentar aí. Acabei indo apresentar aí, conhecendo uma geração de comediantes muito boa que investiu muito nas redes sociais, enquanto eu investia na família. Eu fazia meu trabalho. E aí... Você apresentava como mágico. Como mágico e comediante. Claro, mágico, mas todo mundo já me acolheu como comediante porque tinha muita comédia envolvida. E eu interpretava muito bem o papel do mágico. E aí, Ítalo Gusso, ele me ajudou a abrir uma conta no banco, uma conta quando tinha HSBC. E aí comecei a conhecer, sei lá, Murilo Couto passava sem sapatos e um violão pela Rua Augusta, Patrick Maia pedalando na bike, sacou? Danilo, porque sabia que ele era conhecido, no CQC, já 2 ou 3 vezes encontrei ele numa Rock Burger na Rua Augusta. E aí comecei a entender que tinha uma galera aí, sabe, Fábio Lins, Leo Lins, moravam todos por aí na área. E eram meus amigos que encontrava no Comedians. Aí depois veio outro programa de TV, conheci mais comediantes e aí fui conhecido entre os famosos. Primeiro fiquei no mágico, foi a pandemia que veio a soltar um pouco toda essa criatividade e tive que ir para a parte do ator. Porque a parte do mágico eu gostava de estudar mágica, é delicioso, mas descobri uma coisa muito interessante na mágica e fiquei nesse ponto, que era o show Pokerman, que é a história da trapaça e minhas pesquisas, que coincidiu com uma coisa, na entrevista do Danilo eu explico isso, na segunda entrevista. Então tinha um mágico e tinha um Pokerman. Basicamente o mágico era um mágico de cartola e sombreiro e smoking, e o trapaceiro, ou o Pokerman, justamente era um cara bem vestido que era capaz de te enganar em uma mesa de jogo. Então, mas era o cara que sabia uma coisa fora da série. Para você isso é mágica. Na verdade, isso é trapaça. É brincar com a sorte. Sempre foi isso. Mas, curiosamente, se eu tenho um pensamento agradável, meu pensamento não é fazendo um número incrível de mágica, me achando incrível. Às vezes eu queria sentir o que sente um bailarino, o primeiro bailarino de um balé, quando o cara pega e faz a super pirueta por em cima e cai na ponta do pé, depois no calcanhar, e é perfeito. E com isso ele consegue colocar o público de pé, porque eu queria sentir essa sensação com qualquer coisa que eu fizer. A perfeição. A coisa bem feita. Quando você faz, o público gostou, sim, mas você fica até na dúvida. Eles se põem de pé porque, por educação, que terminou a peça e é normal levantar, ou porque o tocou.
Então, às vezes, essa é uma dúvida que eu tenho. Então, é curioso, mas você fala, tem uma dúvida? Não, porque tem momentos que eu sentia isso. Mas você não se visualizava como mágico, não como bailarino? Tanto faz. Tanto assim que hoje em dia eu falei, quem te conhece é o teu pai, ou tua mãe, ou quem mais fala quem que você é pode ser teus pais. E eles falavam que eu sempre era palhaço. É um palhaço. Maurício é um palhaço. Todo mundo sempre falou que era um palhaço porque era o mais engraçado dos quatro, vamos dizer, dos quatro irmãos. Ou era o mais arriscado, o mais criativo em situações como, por exemplo, imagina que está teu pai e tua mãe e me mandam castigado. Você, que é amiga do meu pai, me manda, por tua culpa me mandam castigado. Aí eu subi no meu quarto e puxei um cartaz aqui e coloquei no meio da entrevista, imagina, coloquei um cartaz falando Helena, te odeio. Mas por trás do meu pai, sabe? E meu pai, Maurício! E o cartaz. Então depois ele começa a contar tudo isso aos amigos. Então eu era famoso já entre os amigos pelas cagadas que eu fazia. Meu apodo era Catrasca. Cagada tras cagada. A risada dos meus filhos. Quantos são? 3. 3 filhos. Você tem uma grande companheira, vou dizer, uma cúmplice na vida. Quem é ela? Tatiana Carolina Frossa. Ela me mentiu, falou que ela me pediu para as estrelas. E eu me acho uma estrela. E é o que eu falo, com 23 anos, você fazendo o que você gosta de fazer, que te paguem por isso, e viajando o mundo, e uma mulher inteligente do teu lado, emocional, intelectualmente, tudo, muito superior a mim. Claro que ela é escorpião, e eu sou leão. Então imagina como pega fogo. Então é melhor eu saber que eu posso morrer com um veneno silencioso em qualquer momento. Ela é cantora também. Ela é cantora. Não, além de talentosa. Ela trabalha claro. com você nos espetáculos? Ela acabou entrando porque a empresa sempre apostou no talento dela antes de eu chegar na empresa. Então como que eu fui um acoplado a ela, que tinha talento. Então a elegância, a beleza, o talento que ela tem com todo o que foi capaz de fazer na empresa, deu o privilégio a ela de falar, você quer estar com ele, na cabine dele, e que a gente te pague por você ser a cantora que a gente gosta? Ela falou, bom. Então, em qualquer navio que a gente tinha que abrir, tínhamos que estar juntos. Então a empresa apostou mais pelo talento dela, e depois voltou a contratar para inaugurar outra empresa. E depois fomos a uma terceira empresa. Inauguramos muitas empresas assim. Ela ganhou prêmios a nível de turismo muito importante. E gravou seus discos com DJs europeus. Enquanto eu trabalhava em Valência, aqui no Brasil compôs, se dedicou a compor, fez jingles. É uma compositora, gravou clipes, gravamos clipes. Ela gravou um clipe comigo. E também para meus filhos ver como o que ela faz. Você preparou para eles? Eu procurando sempre com essa parte mística que eu tenho de todos os conhecimentos, acredito que é fundamental às vezes a numerologia, conhecer os números que você tem. Fibonacci e todas essas coisas eu utilizo muito para as apresentações e das ensinanças dos meus gafanhotos. Então, falo, às vezes os números são mágicos, a matemática é mágica. Tem um livro que eu tenho, Os Padrões Mágicos, e muitas coisas os mágicos utilizam também disso, mas não dá para andar fazendo cálculos. Então, basados em livros que comprei em Venécia para eu escrever, que pedi para o meu pai escrever alguma coisa da história deles,
eu comprei em Venecia, foi a primeira vez que em 2007. Estava em um lugar, estava com uns amigos e falamos sobre o mundo. E entreguei para meu pai para ele escrever alguma coisa sobre a história do amor dele. E comecei a guardar outras coisas que fui, por exemplo, Maurício Dollens. Isso é o que eu quero fazer com meus filhos. Os números de cada letra, tem um número, as correspondências, a autoestima flutuante, saber as minhas partes fortes e as minhas partes débiles e através dos números. Então, é um desafio que eu tenho. Eu guardo algumas coisas, como um desenho que eu fiz para meu pai, que minha mãe, quando meu pai faleceu, ela me entregou. E meu pai e eu brincando aí. Então a ideia é que cada filho tenha um livro com seus números para eles procurar. Então tenho que escrever Branca Antonieta Dollens, para você fazer o mesmo, que essa é uma coisa que eles vão levar o dia da manhã, quando eles acordem de manhã, falar, sonhei com esse número, ui, que interessante, sabe? Quais são minhas partes fortes? Que seja a própria Bíblia. Essa é uma forma de deixar algum medicamento para a mente, porque às vezes a mente fica doente da mente e a gente não tem uma solução. Sim, uma mágica, Isso, claro. mais uma mágica. Ó. Você vai dar isso aqui. Tem que soltar, viu? Tem que... Às vezes, as pessoas não acreditam, mas você vê notas. Eu vejo notas, às vezes. Eu estou muito musical, aprendi a tocar piano. Então, supostamente, Fred Capps, um grande mágico, fala... você consegue fazer mágica, não é? Conseguiria fazer o que eu falo, tocar um violino, né? Você consegue tocar um violino? Conseguiria? Sim. Conseguiria? Sim. Pega, você toca violino, sabe? Sim. Sabe tocar violino? Não, eu sou formada em música, eu toco violão. Mas violino? Violino eu já peguei, porque... Mas conseguiria tocar uma música? Não, eu também consigo tocar um violino, consigo colocar aqui, consigo tocar... Não vou fazer música. Não. Tá, é a mesma coisa. Então, claro, às vezes eu penso, me inspiro nessa frase desse mágico, claro, por isso que tive que tocar um instrumento para ter isso. E tem notas. Tem alguma nota que você goste? No caso do baralho, alguma carta que você goste? Carta, tem. Qualquer. 10 de copas. Ótimo. Ó, viu? Pronto. 10 de copas. Isso. Ok? Essa foi a carta que você escolheu. Foi. Então, imagina que você escolheria, mas você falou. Então, é diferente. Sim? Para não sair da toma, ou se vocês preferem, ela pode embaralhar. Como você gostaria, ou melhor, faz um corte você. Isso. Perfeito. E não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Não, deixa assim, ó. Não, deixa assim, ó. Vamos fazer o seguinte. Com o que você descartou, Certo. nunca melhor falado, vamos continuar trabalhando. Não vou passar as cartas para você. Sim? Mas podemos seguir no mesmo esquema, ó. Quando você quiser, sim. Vamos fazer igual. Ficou bonito. Pega uma metade, então. Tá. Isso. Pegar metade. Isso. Pronto. E coloca aí. Sim, solta. Pode E ó, soltar? sim, solta. Ó. Não tem problema. Não tem problema. Ó, vai continuar. Tem que ser orgânico, tem que ser natural. Ó. Bem embaralhado. Sim? Mais do que embaralhado. Vamos fazer o seguinte. Agora vou fazer um clássico. Sim. Ok? Quando você quiser, eu paro de embaralhar. Para. Ok. Segura assim. Ai. Qual era a tua carta?
10 de copas. Olha essa. Mostra. Nossa. E aqui, gafanhoto para você. Ó. Maravilhoso. Viu como eu improviso? Maravilhoso. Viu que peguei tua emoção? Lógico. Nossa. Porque você falou, errei. Pega essa emoção. Maravilhoso. Continua errando. A vida é isso, né? Tirou a minha culpa. Claro, claro. Destruir a mágica. Não. E qual o problema disso aí? Só se você tiver toque de limpeza, não consigo. Mas é um momento que como que... É como uma massagem, né? Não sei, como que rir e te surpreender te dá uma massagem na, sei lá, na pineal. Isso. Posso te falar uma coisa? Que delícia. Então, eu estudei numa escola e eu era o pior do curso. E uma das minhas grandes amigas, Victoria, hoje em dia é uma ótima educadora no Chile. Na minha última viagem no Chile, me encontro com psiquiatra, psicólogo, comendo um hot dog chileno, que tem uma Harley e que é o que negocia com os sequestradores e terroristas no Chile. Era o que mais sofreu bullying no nosso curso, mas formamos um psicólogo. Não, cara, outro que é um engenheiro também, e ela que é também, são todos os que estavam aí, mas eles faz anos que não me veíam fazendo mágica. E quando chegou um momento que estava com minha esposa, eles não conheciam, estávamos aí, falei, vou ter que fazer o que eu faço, que quase nunca fazia. E já 10 anos, pelo menos, tinham passado, que eles não me veíam. E comecei a fazer um por um, eram 5 que estávamos aqui. Quando iba no segundo, a minha amiga, que é uma ótima educadora, falou, de todos nós, ele é o mais realizado de todos. É um cara, porque claro, eles amanhã, 9 da manhã, tinham que voltar para o trabalho, ok, gosto do meu trabalho, mas tem uma parte chata. Na minha não tem uma parte chata, não tem. Ao contrário, só se estiver muito cansado que eu falo, não, nem saio de casa. Mas como gosto e a situação é legal, é o que aprendi em clown. Mr. Flop é essa situação de caiu. É o Mr. Flop. E o clown tem que falar, welcome Mr. Flop. Bem-vindo, Mr. Flop. Bem-vindo, isso é o que eu estava esperando. Uma cagada para eu utilizar minhas habilidades ou para te surpreender ou para fazer rir. A catarse, isso é fundamental, a catarse. Sim. Ontem estava num show e um cara abaixou no meio do show e eu fiz um mama, mas não estava de coringa. Não estava de coringa. E falei, desculpa, coringuei, foi mal, você veio me ajudar. Claro, não sei, é como que escapa, é o ambiente, não sei. Não, mas é muito louco isso. É tentador, é tentador. A gente que assiste o show. É o que o Coringa me soltou, é o que parte do Maurício também, às vezes frotava, mas é culpa de vocês, brasileiros. O que eu quis dizer é que se a gente, como espectador, absorve isso, imagina você que faz isso todo dia. Mistura, né? Acaba misturando. O que eu aprendi muito, repetindo shows para espanhóis, todos os 2 shows por dia, e o que aprendi aqui, tantos shows por dia com brasileiros, é que vocês me deixaram muito mais engraçado porque vocês me mostraram do que vocês gostam de rir. Sacou? É só isso. Tá aí. E tem coisas que eu não posso fazer. Não posso fazer. Por exemplo, o negócio da piada que fiz do Coringa com Batman. Que o Batman fala, Coringa, fala um trava-língua aí. Você conhece? Isso era, falei, não sei... Aí, não me lembro por que misturei isso, foi porque eu outro dia minha esposa falou, amor, fala esse trava-língua aqui. Vai. E eu intento ir. Agora você fala o meu. Sim. Ah, beleza. Beleza. E não lembro por que agora eu misturei isso e falei, não, minha esposa
me falou, aí eu falei, não, vou ser cancelado. Se eu conto a piada com minha esposa, eu vou ser cancelado. Aí eu estava fazendo Coringa, falei, não, vou passar por Coringa essa piada. Então entendi que como que minha outra personalidade que estava formando, Coringa, fica com essa aí, fica com essa aí. E isso começou a acontecer organicamente. Estou em Santa Catarina, veio um cara e fala para mim, paguei um negócio, Coringa, que tem uma piadinha, fala. Sabe o que falou uma água viva para outra água viva? Não, vamos queimar um. É genial, eu nunca tinha escutado, só escutei desse cara. Tem umas piadas que são umas joias, assim, que sabe? E outra que essas são entregues, que é tráfico, porque fala, toma, e entrega, e como que te traficou. E tem outra que você rouba. Então tem tráfico e tem roubo de piada. E aí você rouba umas piadas que não vou falar agora porque não, são de outro... Tem uma coisa que sempre cai meu pai, mas porque acredito que uno também procurava isso. E o que ele me fala, aprendeu em algum lugar, e deve existir, mas foi o que me ensinou, e eu apliquei tudo isso a lo que sabia. Ele falou, fora onde for, procura saber quais são todas as tuas fortalezas. Então eu anotei todas as minhas fortalezas. Quantas mais fortalezas, melhor. Agora, vê todas as tuas oportunidades, segundo as fortalezas. Depois analisa todas as tuas debilidades. Analisa todas as minhas debilidades, todas. E depois as tuas ameaças. Aí anotei todas. Então eu entendi que tinha que ser foda. Maravilhoso. Basado nisso e em uma conversa com ele de que eu discutia coisas de filosofia, ele era muito inteligente, então às vezes eu queria jogar em contra, falava, penso, luego existo, penso, depois existo. Ele falava, não. Eu sabia que não. Eu sinto, depois existo. Bonito, né? E ele olhou na minha cara e falou, não. Não. E é interessante. Por isso coloquei estou misturando essa palestra com o que te falei de foda, com essa parte cognitiva ou filosófica que fala, que ele me falou um negócio que fez boom. Existo só. Claro. Primeiro você existe. Você tem uma presença, você sente que você existe, tem uma existência. Depois eu sou alguma coisa. Interessante. Não estou falando que é uma regra a seguir. Não, interessante. Eu acho que isso falou Pablo Neruda. Eu fiz uma modificação e utilizava em um show quando terminava em um navio. Eu acho que era um final bonito. Vou fazer em portunhol. E falava para todo mundo que gostava do meu show e que me devolvia o carinho de verdade, ficava de pé, espanhóis ficar de pé. Foi a primeira vez que eu fiquei feliz e agora com os brasileiros ficar de pé, isso é maravilhoso. Com um unipersonal. Eu falava, cada noite quando subo no palco, subo para falar que a vida é uma oportunidade única e que tem que ser vivida. Saiba que o carteiro da vida nunca chama duas vezes. O único pecado imperdoável é não viver, se entregar uma morte antecipada enquanto a sangue corre ainda pelas tuas veias. Viver é estar, ser e parecer. E aí, cheguei, não me lembro mais. Enquanto a vida, é que imagina ir traduzindo ao mesmo tempo em português.
Espreme a vida. Enquanto consiga, ele fala, espreme a vida. Sabe, de onde estiver, vai espremendo a vida. Essa era a mensagem final. Vou fazer e vou te mandar em um áudio, tá, ok? Porque tenho que lembrar, são coisas que saem... Já deixou a mensagem. Isso. Para refletir. Mas é lindo, né? É linda, né? Chega um momento que diz, em que vai terminar? Em que isso, mano? Enquanto aguente, enquanto você aguente, espreme a vida. Essa aí está. Fala, bom, já embaralhei bem na frente de todos. E esse é um dos jogos que muita gente gostava muito. Pega uma. Qualquer. É um clássico essa piadinha. Ai, ele sabia que eu ia fazer. Qualquer. Aí, para todo mundo ver que você escolhe e eu não vejo. Cuidado para não derrubar tudo. Okay. Pronto, peguei. Sim? Sim. Mostra para a câmera. A câmera pegou bem? Pegou. Qual é teu sonho predileto? Sonho? Sonho predileto, que dê para falar em público, claro, Helena, por favor. Sonho que estou voando. Ok, vamos fazer o seguinte, imagina tua carta voando. Imaginei. Que isso? A carta voou. A carta voou. Você não viu? Ai, que loucura. Ai, que loucura! Narcisa! Meu Deus. Meu Deus, não, Maurício. O meu Deus. Da mágica. Muito obrigado. Eu que agradeço. Desculpa. Só para você rir. Foi um prazer. Desculpa. Foi mal. Vou tomar café, vou me controlar. Tinha um amigo que falava, acabou, segura esse aqui. Pai, você vai tirar pra puta que me... Cadê meus óculos? Cadê meus óculos, porra? Era só um caos. Muito bem. Outro dia a gente estava lembrando disso. Então, o importante é de brincar nos processos criativos. Sempre tem que brincar de qualquer coisa. Até de errar e de esquecer de uma poesia. Enquanto o corpo aguente, espreme a vida. Muito obrigado.